Hoje eu vou falar aqui sobre a rotina. Se as brigas já viraram rotina, será que tem solução? Será que dá para a gente acabar com essas brigas? Dá para a gente. Silvana, já virou rotina, a gente já briga quase todo dia. O que fazer para corrigir isso? O que fazer com essa rotina? Será que tem como a gente acabar com essas brigas no casamento? Sabe quando você fala assim, mas Silvana, você já foi difícil, pensou em desistir, depois de você ter feito a sua transformação, já teve momentos em que você teve recaídas? Não, eu não chamo isso de recaídas. No meu caso, tiveram sim as dificuldades, aqueles momentos onde a gente sente assim, e agora o que eu faço nesse momento? Só que não tem como voltar mais. Quando a gente vive um processo de transformação, é exatamente a palavra, transformação. Não, você se transformou, não tem como você apagar aquele conhecimento, dizer assim, eu não sei disso mais, eu não sei me comportar desse jeito e eu não vou viver isso mais. Não tem como. Essa informação já entrou, você já foi transformada. E tudo que é uma transformação? Não é mudança. Porque quando a gente muda, a gente pode voltar. Ah, eu mudei de roupa, mas eu posso trocar e vestir a roupa anterior. Agora, quando eu vivo uma transformação, não tem como voltar mais o que era antes. Imagine uma semente. Para ela germinar, ela tem que morrer. Ela se transforma. Ela transforma o estado dela de semente para ela se tornar ali uma planta, uma árvore. Ela se transforma, não tem como nunca mais ela voltar a ser semente. Uma criança, quando nasce, nunca mais ela vai ser aquela semente que estava no ventre. Ela não pode voltar mais para o ventre. É um processo de transformação, de nascimento, de transformar aquilo que era de um jeito e se tornou outro. E é esse processo que a gente vive aqui. A partir do momento que você toma consciência de que você sabe o que tem que fazer dentro do seu casamento, de que você entende que você também é responsável pela sua história, pela sua vida, por aquilo que está acontecendo. Quantas mulheres viram para mim e falam assim, Silvana, mas por que é a mulher que tem que mudar? Algumas chegam até a falar, por que não tem um curso aí para os homens? Eu não estou dizendo que os homens não teriam que aprender. E você vai ver que hoje, nesse assunto da rotina, como o homem também deveria também ter essa consciência, já deveria estar pronto. Mas se ele não está, se ele não é do jeito que você quer, você vai ficar esperando ele mudar? Ah, Silvana, é pesado. É porque você tem que fazer, faça por você. Faça, porque essa história, isso que você está vivendo, essa situação, essas brigas estão na sua vida. E aí, quando a gente fica pensando assim, mas e o outro? Aí a gente fica com aquele egoísmo, né? Eu vou fazer isso pelo outro. E é ele que me faz mal, é ele que não está sendo grosso comigo, que não está sendo legal comigo, ele que tinha que ser. Esquece o ele. Começa a focar em você. Porque não adianta, Silvana, mas a gente não está falando de relacionamento, não são duas pessoas, mas tem que começar por você. Porque se você não estiver preparada, não adianta nada. Não adianta, nem você está fazendo a sua parte, nem você está cuidando de você, nem você se conhece o suficiente. Como que você vai ter um bom relacionamento com o outro? Que tem ali as suas feridas, os seus defeitos, os seus problemas. E aí, se você nem conhece você, como que você vai lidar com o outro? Por que a gente se sente culpada? Porque a ideia não é você se sentir culpada. É diferente de você assumir a responsabilidade daquilo que acontece na sua vida e o sentimento de culpa. Não sinta culpa. O sentimento de culpa, ele vai te travar, ele vai te deixar ali para baixo, ele vai te deixar desanimada. E você não é culpada. Você sabe por quê? Vou te falar uma pequena frase para quando você se sentir culpada, você entender. Você está fazendo o melhor que você pode, o melhor que você sabe no seu casamento. Ah, mas eu errei no dia tal, eu falei uma coisa e eu me arrependi. Meu Deus, eu fiz aquela atitude, eu briguei. Era o que você podia fazer de melhor. É isso que você tem que pensar. Eu fiz o meu melhor. E
você não tem culpa. Quantos homens fazem a gente se sentir culpado, né? Quem aqui sai de uma conversa assim? Você sabe que ele está errado, você tem certeza que ele está fazendo errado, e no final da conversa, daquela discussão, ele ainda te coloca como se você fosse a culpada de tudo. Pense que você fez aquele seu melhor. Mas, Silvana, por que eu continuo brigando? Porque tem coisa que você ainda não sabe. É por isso que você está aqui. É por isso que você está aqui. Para você aprender coisas que você ainda não sabe. Então, o que é? Virou rotina a briga, a gente está sempre brigando. Será que tem como a gente acabar com essas brigas da rotina? Quase todo dia a gente discute. Ou então, o seu caso aí, ele fica fora e quando está perto, a gente discute. Não pode estar perto que a gente vai discutir. E aí, o que acontece? Aquilo vai virando aquela rotina e a cada dia mais vocês vão se distanciando. Cada dia mais a gente está distante um do outro, porque é exatamente na rotina que existe esse poder. É exatamente no dia a dia que você destrói ou você constrói o casamento. Não é um milagre assim. Me fala uma fórmula poderosa onde que essa noite eu vou usar, ou esse dia eu vou usar, e amanhã meu casamento está perfeito. Não é assim. É a rotina, é o dia a dia, é você praticar, é você fazer um pouco de cada vez, é você exercitar. E você vai chegar naquele ponto onde você vai sentir assim, uau, eu acho que a gente não está brigando mais. Eu acho que a gente está agora, existe uma harmonia no meu casamento. Mas porque você não desistiu, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. É nessa rotina, é nesse dia a dia que você vai exercitar isso. E se você não está conseguindo fazer ter harmonia, viver esse casamento saudável, é porque tem coisas que você ainda não sabe. E tá tudo bem. Não se culpe nesse momento. Mas, Silvana, e aquele marido que não quer conversar, que é caladão, ele fica ali calado, ele não quer conversar. Eu tento conversar alguma coisa, ele nunca quer falar nada, ele não conta do dia dele. Talvez o seu marido trabalhe fora, como você falou, fica dias fora, chega também, não quer falar nada. Aquele marido calado. O que fazer com o marido calado que não gosta de conversar? Você não tem que criticar. Porque a primeira coisa que a gente faz é o quê? Criticar, brigar. Você não fala, você não me conta, você não me fala como foi seu dia e você não conversa comigo. Olha como que você fica calado. Fica aí no celular, fica dando atenção para a TV, para os amigos, e aí você não conversa comigo. É para deixar o marido calado de lado? Não. Eu conheço uma história de uma pessoa que ela tinha esse perfil. Ela era muito extrovertida, ela falava bastante, e ela chegava em casa e falava até. Isso até é um perfil muito das mulheres, né? As mulheres querem conversar, se elas querem falar. E só que ele era extremamente calado. Ele não contava se estava feliz, se estava triste, como estava o dia, simplesmente calado. E eles viveram assim muitos anos. E ela achava que estava tudo bem, porque achava que esse era o perfil dele, que esse era o jeito dele, tá tudo bem. Até que um dia ele chegou para ela e disse que tinha se envolvido com outra pessoa e que queria separação. E ali, de fato, eles chegaram à separação. E aí, quando a gente vê a história mais de perto, a gente percebe que ele se envolveu justamente com uma pessoa que, se você pensar coincidência ou não, que tinha uma formação de psicologia, uma formação de ouvir. Mas espera aí, ele precisava falar, ele precisava ser ouvido. Então, o que ele buscou fora não foi uma mulher, uma companheira, um amor, não foi isso. Ele buscou essa atenção de alguém que o ouvia. Mas, Silvana, mas o casal não era perfeito, a mulher não era uma boa mulher, ela só achava que ele não falava. E aí ela foi acostumando com isso. Sim, só que a gente precisa conhecer o outro, saber lidar com o outro. E se a gente não conhece a mente, assim, o jeito do homem, a forma de expressar diferente, se a gente não busca esse conhecimento, a gente vai achando que está tudo bem. E a gente vai levando a rotina e não faz nada para mudar. Então, até esse homem calado, ele tem necessidade de falar. Aí a forma com que você vai fazer ele falar que é o segredo.
Não é criticar, não é ficar brigando e você não conversa, e você não fala, e você não quer discutir. Não é esse jeito, mas é você, aos poucos, ser mais compreensiva e buscar mais conexão. No casamento, quanto mais conexão, quanto mais você se sente à vontade com o outro, o que você quer? Você quer estar perto, você quer falar mais com o outro. Então, você tem que entender que dentro do relacionamento, que essa arte, e as pessoas acham que quando o casamento tá ruim, fala para mim se você já pensou nisso. A maioria das mulheres, quando percebe que o casamento tá ruim, elas investem em quê? Coloca para mim nos comentários. Qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Vamos investir no sexo. Eu acho que o problema é esse. E aí ela começa a investir nisso, talvez ela compre lingerie nova e ela acha que essa é a questão, que isso vai fazer, vai agradar mais o homem. Fala para mim se você já pensou isso. Ou se você já viu alguma mulher pensando assim. E acontece que aí você faz, acha que tá agradando, eu vou fazer de tudo, e aí eu vou fazer a comida que ele gosta, e aí você começa a fazer coisas. Só que a relação, ela é muito, mas muito mais emocional, espiritual do que física. Uau! E será que você já pensou nisso algum dia? Será que você já pensou nesse poder que tem dentro de você? Às vezes a gente acha que são as coisas físicas. Quantas pessoas acham que... Quantos casamentos terminam por causa de brigas de dinheiro, por causa do dinheiro? Então, Silvana, a solução para os casamentos é ter mais dinheiro na família? Não. Se fosse assim, famílias com muito dinheiro não brigavam. Pessoas com muito dinheiro nunca se separavam. E a gente cansa de ver notícias na TV de pessoas muito ricas chegando até ser presas por não pagamento de pensão, casando não sei quantas vezes, artistas que casaram mais de 5 vezes. Ué, mas eles têm dinheiro, por que estão brigando por causa de dinheiro? Por que estão brigando? Porque não é o dinheiro, não é nada externo, entende? A questão não é externa. A conexão entre o marido e a mulher, a conexão que você faz, ela é emocional. Então, Silvana, eu quero ter mais contato com meu marido, eu quero conversar mais com meu marido, eu quero ter mais diálogo com meu marido. Existem muitas técnicas. E as técnicas que eu ensino são todas comprovadas cientificamente. Muitas técnicas de você ter diálogo, de como você começar uma conversa, de como você se comportar. E você que está comprometido aqui comigo, você vai ver que existe esse caminho. Mas o primeiro passo é esse. É essa conexão. Então, o marido está muito calado. Então, você vai ter que resgatar essa conexão. E se você não souber resgatar essa conexão entre vocês, nada vai ficar bom. Não vai ficar bom a conversa, não vai ficar bom um relacionamento íntimo, não vai ficar bom um toque físico, não vai ficar boa a rotina. Então, é importante você prestar atenção nessa rotina. Silvana, a gente briga todo dia. Quando a gente se encontra, é só discussão. Ele chega do trabalho, a gente só discute. Mas como começam essas conversas? Como vocês começam a conversar? Qual é a conexão que tem dentro de vocês? Então, vamos lá. Existe um poder muito grande nessa rotina. Porque é no dia a dia que a gente acaba com o casamento ou que a gente constrói o casamento. É a cada dia, a cada ato, a cada movimento que a gente faz no dia a dia. Às vezes a pessoa fala assim, foi traída. E aí como que eu faço para esquecer? Que aí é um outro processo. Mas foi traída. E aí a pessoa põe o foco todo naquela situação da traição. Mas aí eu te pergunto, como estava antes? Onde começou essa traição? Como estava essa rotina? Como estava essa rotina de vocês? Será que essa traição começou agora, quando essa pessoa teve contato com outro? Ou existia uma rotina falha aí? Então, a gente tem que ter cuidado com essa rotina. Como está a rotina de vocês?
E aí a gente começa com o sono, o hábito do sono. As pessoas acham que cada um pode dormir a hora que quer, cada um pode fazer o que quer, e a gente não precisa ter rotina, a gente não precisa ter horário. Só que quando a gente não tem uma rotina, fica essa bagunça. A gente tem um monte de coisa para fazer e a gente não faz nada. Então, a rotina ela é necessária, só que uma rotina produtiva, uma rotina voltada para aquilo que você quer. A gente vai ter essa conexão, a gente vai ter esse jogo emocional, essa afinidade quando a gente tem coisas comuns, quando a gente se conecta com as mesmas coisas, quando o casal ele tem aquela intimidade ali de gostar das mesmas coisas, de ter os mesmos valores, de ter os mesmos princípios. É isso que faz o casal ter conexão, faz o casal ter intimidade, faz o casal querer estar juntos e parar de brigar. Silvana, a gente briga com tudo, parece que a gente não se entende. E tem jeito de arrumar isso. Porque assim, você está falando de ter coisas em comuns, mas eu devia ter pensado nisso antes de casar. Quem foi que já pensou assim? Me coloque aí nos comentários para eu saber se você já pensou assim. Ah, eu devia ter pensado melhor antes de casar. Eu acho que eu não escolhi direito. E agora? Agora eu tenho que aguentar esse homem. Agora eu tenho que aguentar esse casamento. E eu estou aqui para te dizer que tem como transformar essa situação. Você já fez a sua escolha, você já tomou a sua decisão. E desistir não é opção. Não adianta ficar trocando de relacionamento. Então, se você hoje acha que não tem aí essa intimidade, os mesmos valores, vocês estão pensando um pouquinho diferente, é hora de resgatar isso, de buscar ter novamente essa conexão. E a gente começa pela rotina. E o sono, o hábito de sono, ele tem que ser igual dos dois. Tem que ser os dois com o mesmo hábito, com a mesma rotina. Porque imagina, uma pessoa vai dormir altas horas na madrugada e o outro dorme cedo. De manhã, um tá cheio de disposição e o outro tá super cansado, porque dormiu tarde. Fala para mim, quanto menos vocês estão juntos, menos tempo vocês vão ter de conexão, menos tempo vocês vão ter de intimidade, porque cada um está numa rotina diferente. Então, é preciso vocês adequarem essa rotina. Eu mesmo, eu tenho uma história assim, onde meu marido trabalhava nos finais de semana. E não era uma rotina assim, vocês dormem por horários diferentes porque querem, porque gostam de dormir em horários diferentes. Não, era necessidade. Talvez seja também a sua situação. Talvez um faça um plantão, o outro trabalha à noite. Eu não sei qual é a sua realidade. Mas às vezes é necessário, até por questões de trabalho. E aí, ele trabalhava muito aos finais de semana. E a gente não se via final de semana. A gente não ficava junto fim de semana. Por quê? De dia ele tinha que dormir para poder trabalhar à noite. E aí, no outro dia, ele estava cansado. Isso distancia o casal. Isso afasta o casal. Porque vocês estão menos tempo juntos. E durante a semana era eu quem estava sempre muito ocupada, trabalhando, era outra rotina. Então, quanto mais essa rotina for comum, melhor para vocês. Mas Silvano, meu marido, passa dias trabalhando e ele volta. Então, quando ele volta, essa relação tem que ser muito boa dentro de casa. Aí, o que acontece na realidade é o contrário, né? Ele fica fora e quando volta é o inferno. O que você acha que vai acontecer com essa relação? Se continuar desse jeito? O que você acha que vai acontecer com o seu casamento se você continuar agindo dessa mesma forma? Vocês já ficam longe. E quando ele está perto, é só briga, discussão, vocês não conseguem se entender, a gente discute o tempo todo, e aí a gente vai resolver alguma coisa sobre os filhos, a gente briga, ele pensa de um jeito, eu não gosto do jeito que ele fala, eu eduquei enquanto ele estava fora, eu fiz de um jeito, ele chega e dá outra ordem, ele quer mimar, ele quer fazer diferente, e a gente discute porque ele ficou fora. Quando ele chega em casa, eu quero sair, eu quero fazer alguma coisa com ele, e ele não quer, porque está cansado, porque ele trabalhou, ele quer ficar em casa descansando. Entende? Se você não souber resolver os seus conflitos, essa crise vai ficando cada vez pior.
E é aí que o casamento acaba. E eu quero chamar a atenção aqui nessa rotina para a importância da mesa, do momento da mesa. Tem uma aluna minha que quando ela entrou no meu curso, começou a ser a minha aluna, ela me disse, Silvana, a gente não priorizou ter mesa em casa. Então, a gente tem uma pequena mesa na cozinha, que cabe no máximo 2 pessoas. E quando a gente vai fazer a refeição, cada um pega seu prato. Ou às vezes um come na sala, o outro come em outro lugar, e come em horários diferentes. E a gente tem que ficar muito ligada com essa questão da importância de estar à mesa, porque é um momento de conexão, é um momento onde a sua família tem para conversar, e não só o seu marido, mas se você tem filhos, esse é um momento de conexão. Não é um momento de vocês ficarem, quantas pessoas, né? Sentam para uma mesa de refeição e está cada um no seu celular. As pessoas não sabem ouvir, as pessoas não sabem olhar nos olhos, não sabem conversar e perdem esse momento precioso que é estar à mesa juntos. Já foi provado que muitos homens entram para uma vida ruim, uma vida de tráfico, uma vida ruim, por falta de ter sentado com o pai à mesa. Olha que forte. Então, o quanto a rotina é importante, o quanto sentar à mesa juntos, fazer refeições juntos é importante, o quanto ter diálogo nesse dia a dia, nessa rotina, é importante para a família. É importante você olhar mais para a sua rotina. Como que está a sua vida hoje? Você está naquela forma, deixa a vida me levar, ou você cuida da sua rotina, da sua vida? Fala para mim, coloca nos comentários. Você está no deixa a vida me levar, ou você está cuidando do seu casamento, cuidando da sua família? O que você tem feito? Como você tem cuidado da sua rotina? Porque quando a gente só fica naquele loop, né? Naquele automático, a gente acorda, come, não sei o que, faz. E aí, quando eu vejo, o dia passou. E aí, quando eu vejo, a gente já está discutindo de novo, porque está todo mundo cansado. A gente chega do trabalho cansado. E aí, a gente acaba discutindo mesmo. Não tem interação. Ele vai assistir uma coisa, eu vou assistir outra. E vocês vão perdendo essa conexão. E Silvana, essa rotina, o casamento que vira rotina é um casamento de muitos anos? Nem sempre. Tem uma outra aluna minha que ela tinha 1 ano e 4 meses só de casamento. E eles não sabiam a importância dessa rotina. Então, eles não sabiam nem onde estava ali desatando aquele ponto de brigas. E ela percebeu, depois que ela começou eu comecei a dar essa mentoria para ela, que ele chegava, ele gostava de assistir uma coisa na TV, ela gostava de assistir uma série, e ficava cada um para um lado. E aí eles começaram a buscar de novo, a resgatar essa rotina, essa conexão, em fazer coisas juntos. Porque é isso. É quando a gente fala assim, o casal é uma unidade, uma só carne. O que você entende por uma só carne? É você também gostar de estar ao lado do outro, gostar da conversa do outro, gostar da companhia do outro. É você gostar de fazer coisas com o outro, coisas que fazem sentido, que tenha valor para vocês dois, buscar essa intimidade. E muitas das vezes as pessoas ficam preocupadas somente com a conexão física. E quando você pauta a sua relação só pelo físico, esse amor vai acabar. Porque esse amor físico, ele é só paixão, ele é só o contato físico. Não existe uma conexão, um elo entre vocês, entende? Então, aí não adianta você aprender técnicas de diálogo, você aprender como se comportar, se você está deixando a sua rotina, não deixa a vida me levar. Vamos fazer desse jeito mesmo, cada um faz o que quer, cada um come a hora que quer, cada um faz a hora que quer. E aí depois você briga, que quando vocês se encontram, vocês vão brigar. É claro que vão brigar. Vocês não têm conexão juntos, vocês não têm. Às vezes a pessoa tem mais contato com aquela pessoa do trabalho do que com você. Talvez, Silvana, ele não almoça em casa, porque almoça no trabalho, eu almoço no meu, e cada um, tudo bem.
Mas qual refeição vocês fazem juntos? Qual é o momento do seu dia vocês têm juntos? Qual é o momento que vocês sentam juntos para olhar nos olhos do outro, para dar atenção? Ou quando vocês se encontram e olham para a cara do outro, é só briga, é só discussão. Vocês não conseguem conversar. Entendeu? Quanto é importante você cuidar aí desses momentos da sua rotina. E por que não dá certo aquilo que você está querendo, aquilo que, Silvana, mas eu quero acabar com essas brigas, já virou rotina, não sei o que eu faço, eu quero parar de brigar, porque você quer da boca para fora. Não tem congruência aquilo com que você fala, com aquilo que você vive, com aquilo que você sente. E a gente consegue transformar as coisas quando a gente está alinhada. A gente sabe o que a gente quer e a gente age em direção àquilo. Porque não adianta ficar falando da boca para fora. Eu preciso ter uma atitude diferente. Pensa comigo. Se você acorda já reclamando do seu dia, reclamando do seu casamento, reclamando das coisas que estão acontecendo, quando você fala assim, o que você sente? Você sente tristeza? Você sente raiva? Fala para mim. Faça essa experiência agora. Sente. Pensa em tudo que está ruim no seu casamento. Tudo que está te levando a ter tristeza. Vê se não vai dar uma angústia. Se não vai dar um sentimento de tristeza. Um sentimento de vontade de desistir. Pensa nisso. Sim. Agora, se eu começo o dia com a intenção de fazer diferente, um dia onde hoje eu vou fazer diferente. A minha rotina hoje será diferente. Fecha seus olhos. Imagina seu dia feliz. Imagina você tendo uma conversa com seu marido. Imagina você com um casamento saudável. O que você vê? Feche os olhos. Faça essa experiência. Quando você pensa num casamento saudável, o que você vê? Tenta imaginar. O que você pensou? O que você sentiu? O que você fala quando você sente isso? Entende? Que só de imaginar, a gente não fez nada. Só de imaginar. Tudo muda. Tudo muda. E é assim que você precisa fazer todos os dias. É viver essa realidade no presente. É cuidar da sua rotina. Parece até mentira, né? Parece assim, mas Silvana, a gente tem como então curar essa rotina, curar essas brigas? Sim, mas você precisa saber como fazer. Porque enquanto você não sabe como fazer, enquanto você não tem as técnicas certas, enquanto você não sabe esse caminho, você vai fazer, vai brigar, o seu marido vai continuar te fazendo se sentir culpada e você vai ficar com esse sentimento de culpa. Esse sentimento de fracasso, de tristeza. E quando você sente isso, você fica paralisada. Porque é um sentimento que te trava. É algo que te faz mal. E você não vai agir diferente. Entendeu? Você precisa descobrir aonde que está levando você às brigas. Onde está a essência do problema. Imagine um barco. Você está com um barco em alto mar e ele aparece um furo nesse barco. E aí você percebe que tem um furo no barco. Então vamos pegar baldes e vamos começar a tirar a água do barco, porque senão o barco vai afundar, Silvana. Então vamos tirar. Pega o balde, vamos tirando água, vamos tirando água. Vai resolver? Não, porque o furo continua lá. Quanto mais você tira essa água, mais vai entrar mais água. E às vezes com a intensidade maior do que o que você está tirando. E talvez até está entrando menos, mas o que você está tirando não está resolvendo. E é assim também na sua rotina, no seu casamento. Não, eu estou aprendendo isso, estou fazendo uma técnica tal, eu estou aprendendo agora, entendi, eu vou cuidar de mim. Por isso que você tem que ter muito cuidado com informações soltas. Eu aprendi uma coisa aqui, eu aprendi uma coisa ali, eu vou fazer.
E aí você começa a fazer coisas soltas. E por que não está resolvendo? Por que não resolve? Porque você está fazendo algumas coisas soltas. Mas onde está aquele furo no barco? E que eu não estou curando? E que eu não estou resolvendo? Então, às vezes, você começa a cuidar de algo no seu casamento, mas não vai na causa do problema. Todos os dias tem um furo lá te afastando do seu marido. Todos os dias tem um furo ali te levando a brigas. E aí a sua rotina vira uma rotina de brigas. E é preciso você saber o que fazer. Saber o que fazer. E alinhar aquilo que você quer com aquilo que você faz. Porque quando existe uma situação, tudo gera uma emoção que vai me gerar uma ação. E como você está agindo hoje na sua rotina. Então, o que eu quero chamar aqui a atenção hoje é que mesmo que hoje tenha muitas brigas na sua rotina, muita confusão na rotina, então é hora de dar atenção para isso. É hora de você cuidar aí dessa rotina. Porque se você deixa o dia, a vida, né? Deixa a vida me levar, o que vai acontecer com deixa a vida me levar? Você vai tentar tirar a água desse barco que está com furo. E ali na sua rotina, no dia a dia, pode estar drenando, pode estar acabando com o seu casamento aos poucos. Você nem está percebendo. Então, é dar atenção a essa rotina, aos momentos da refeição, ao hábito de sono, é criar hábitos comuns para vocês terem essa intimidade. E essa questão de trabalhar fora, vocês têm que ter esse alinhamento, né? De você estar fora e como você está cultivando a relação enquanto ele está fora, enquanto ele está trabalhando. Será que quando vocês ligam para saber como o outro está, é só briga, é só discussão, é só cobrança do que fez, o que não fez, o que deixou de fazer? Como está a comunicação de vocês? Então é preciso aí aprender a se comunicar, aprender a buscar essa conexão entre vocês. Porque a relação, ela não se resume ao físico. O relacionamento é muito, assim, o físico, ele é uma pontinha. Ele é uma pontinha do relacionamento. Não se resume a isso. E é por isso que quando a pessoa fala assim, nossa, eu fui traída. Como eu faço para esquecer isso? Como eu faço para superar essa situação? Onde é a dor? É aqui dentro. Onde está a dor da traição? É dentro da pessoa. Não é o físico. Ah, mas o contato que o outro teve foi físico com o outro. Mas a questão é muito mais emocional do que física, entende? A traição, ela não te traiu só no físico, ela te trai aqui dentro. E é essa conexão, é saber cuidar disso, dessa relação emocional, dessa conexão emocional. Aí é que está o grande segredo. De você saber buscar essa intimidade, de você se reconectar emocionalmente de novo. Mas, Silvana, e se a gente acha que o amor acabou? Tem como resgatar? Sim. Quando a gente pensa que já caiu na rotina, que o casamento deu uma esfriada, a gente está se afastando, tem como resgatar também o amor? Você vai entender que sim. Mas é um passo de cada vez. É uma coisa de cada vez. E aí você vai cuidando, você vai cuidando. E quando você percebe, o relacionamento está naquela fluidez. Você está vivendo algo saudável, entende? E é isso, é cuidar da rotina, é cuidar dos pequenos furos que estão no seu barco, para que vocês consigam aí, de fato, curar o casamento de vocês. E a reflexão que eu deixo para hoje é exatamente essa. Qual é o furo que tem hoje no seu barco? Qual é o furo que está hoje na sua rotina? E que está fazendo com que vocês briguem todos os dias? Com que vocês briguem toda vez que vão conversar, que precisam resolver algo? Qual é o furo? Qual é a dificuldade hoje que vocês têm? Qual é esse furo no barco que está minando
que está acabando com a rotina de vocês e que você sente que já não tem mais essa conexão, essa intimidade como tinha antes com seu marido. Faça essa reflexão e cuide desses pequenos furos do dia a dia, da sua rotina, cuide de ter hábitos comuns, hábitos juntos, para que vocês tenham mais essa intimidade e comecem aí a resgatar essa conexão entre vocês. Quando o casamento está em crise, quando você está se sentindo infeliz, quando você não está feliz com você no casamento, o seu barco está cheio de furinhos. Está cheio, não é um furinho. Tem vários furinhos pequenos e que precisam ser tratados e curados. Então, a gente precisa curar cada furinho desse. Por que nós temos vontade de conversar com a amiga X e com a amiga Y não dá vontade de conversar? Fala para mim. Por quê? Porque eu vou conversar com quem eu tenho mais intimidade. Sabe quando você encontra aquela amiga de muito tempo? Eu tenho amigas aqui muito queridas que moram longe. E quando a gente se encontra, uau, que vontade de estar junto, de conversar, de ficar horas ali. E até teve um último curso que eu fiz em julho, em que encontrei uma amiga que mora em outro estado e a gente ficou no mesmo quarto de hotel. E era interessante que a gente estudava o dia inteiro e na hora de dormir, se deixasse, a gente passava a noite conversando, a gente não queria dormir, né? Por quê? Por que a gente tinha tanto assunto? Por que a gente queria conversar tanto? Porque a gente tem intimidade, porque a gente gosta do outro. Então, se o marido está calado em casa, é porque, de alguma forma, vocês estão desconectados. De alguma forma, ele não está sentindo vontade de falar com você. E o que você precisa aí resgatar dessa relação que está deixando vocês desconectados, entende? Então, se ele conversa fora e é diferente em casa, isso é sinal de que o nosso relacionamento está com algum problema. Tem algum furo aí que a gente precisa cuidar. Não significa que ele não quer falar. Não significa que ele não tem necessidade de falar. Porque uma das necessidades básicas de todo ser humano, não é do seu marido, não é da criança, do vizinho, todos nós, mulher, homem, criança, todos nós, todo ser humano, ele tem uma necessidade que é essencial dele, uma necessidade que é básica, que é de ser ouvido na essência, de querer falar, de querer ser ouvido, todo ser humano. Então, não tem essa de que ele é calado e não quer falar. E aí, às vezes, você acaba brigando, né? A gente acaba discutindo, brigando, porque ele é muito calado, eu fico cobrando dele, você não conversa comigo, você não fala, como que eu vou saber? E aí, o que a gente faz quando a gente critica e briga com o outro e cobra isso do outro? A gente o afasta mais. Porque é esse ciclo que a gente começa a viver, né? A gente discute, a gente briga. Esse é um ciclo da briga no casamento. Eu discuto, eu brigo, ele se afasta e a gente vai, eu discuto de novo, eu critico, eu falo, e ele se afasta e cada vez mais o casal vai se afastando e perdendo essa conexão. Então, é hora de acabar com as brigas. Por isso que eu levanto essa bandeira aqui. É hora de acabar com as brigas no casamento. Porque se criou uma cultura de que brigar é normal. Não, é briga de casal. Briga de casal é assim mesmo. Briga e depois está tudo bem. Casal briga. Briga para fazer as pazes, porque fazer as pazes depois da briga é bom. Que tal fazer as pazes sem precisar brigar? Que tal fazer aquele momento gostoso de reconciliação sem precisar brigar? E é por isso que eu levanto essa bandeira de acabar com as brigas no casamento. Porque o que acontece com todos os furinhos do barco do casamento? Eles acabam em brigas, em discussões, porque a gente não sabe como resolver, a gente não sabe como lidar com aquele problema. E aí o que a gente faz? A gente briga, a gente discute, porque eu não sei como fazer, eu não sei como resolver. E aí eu brigo. Eu discuto, eu quero que o outro me ajude a resolver, eu quero cobrar isso do outro. E a gente acaba discutindo e brigando.
E essa é a minha missão aqui. É te mostrar que tem como viver um casamento sem brigas, viver um casamento saudável. O que é um casamento saudável, Silvana? Um casamento fluido, feliz, com conexão, onde você acorde, onde você sinta que o outro soma a sua vida e você faz diferença na vida do outro. Porque é isso que faz sentido a gente viver todos os dias. Se eu não posso fazer diferença na vida do outro, é melhor nem passar por lá. Quando a gente passa pela vida de alguém, quando a gente tem contato com alguém, seja ela quem for, tem que ser para fazer diferença na vida do outro. Porque senão a gente vai levar o quê para o outro? Tristeza, raiva, briga, discussão? Não. A gente tem que levar algo bom para a vida das pessoas. E agora você imagina isso dentro do relacionamento, dentro do casamento. Entende? Então, é isso. É essa a minha missão aqui. Te ajudar a acabar com esses furos que estão no seu barco do casamento, para acabar com as brigas. Essa é a minha bandeira. Brigas no casamento não é normal. Briga de casal, tá tudo bem, vamos brigar. Por que você briga? Porque você não sabe resolver. Você não sabe resolver de outra forma, então vamos brigar, vamos discutir. Vamos ficar de cara feia. Aí você fica uma semana sem conversar com o outro para ver se o outro entende sua cara feia. E sabe o que acontece? Aquela uma semana que vocês ficaram sem se falar, uma semana que vocês deixaram de viver algo bom, uma semana que vocês deixaram de cuidar do relacionamento. E será que valeu a pena? Enquanto eu estou aqui, pondo foco nos problemas do meu casamento, reclamando do meu marido, discutindo, criando mais situação para a gente se distanciar, eu estou deixando de viver hoje, o agora, algo bom, algo saudável. E por que saudável? Porque uma relação ruim, ela faz mal para a saúde. Isso já foi provado cientificamente e para muitas coisas. E não tem nada que faça mais mal para a gente do que o relacionamento de marido e mulher ruim. A gente tem várias relações, né? A gente tem a relação de mãe e filho, a gente tem a relação de trabalho, a gente tem a relação de amigos, a gente tem a relação de família, a gente se relaciona o tempo todo. A gente tem um relacionamento quando a gente vai à padaria comprar um pão, você está se relacionando com alguém. Mas não tem nenhum relacionamento que atrapalhe mais a sua vida e a sua saúde e atrapalhe ainda todos os outros relacionamentos do que o relacionamento amoroso. Você consegue ter um problema no trabalho e ter uma vida ótima com seu marido. Mas quando você tem um problema com seu marido, você não consegue ser ótima no seu trabalho. Você não consegue lidar com as outras coisas bem. Porque é uma emoção ali, uma mistura de amor com emoção, um relacionamento onde ele te destrói. Quantas pessoas que começam a aparecer câncer, começam a aparecer problemas na saúde por conta de um relacionamento ruim. Falta de confiança no casamento. Ela diminui o tempo de vida daquelas pessoas, daquele casal. Gera doenças. Pessoas hipertensas. Por que ele é hipertenso? Porque não confia no outro, tem um relacionamento conturbado. Então, sim, você ter um relacionamento saudável é saudável para a vida de vocês, para a saúde de vocês, para a família de vocês, para os filhos de vocês, caso vocês tenham. Você acaba impactando todo mundo. Tem uma aluna minha que ela viveu uma transformação tão grande que depois ela viu, tem a filha dela falando, nossa, minha mãe mudou comigo. Olha, agora a gente senta juntos à mesa. Olha, minha mãe passeia comigo. Minha mãe brinca comigo, não brincava. Ué, mas espera aí, a transformação não foi da mãe? Todo mundo ganha com isso. Todo mundo ganha. Então, chega de brigas. Chega de brigas no casamento. É hora de acabar com essas brigas e aprender a viver um casamento saudável. E é essa a minha missão aqui. A gente tem um novo ano. Chega de perder tempo sofrendo, brigando dentro do casamento enquanto você pode estar sendo feliz. Porque a gente só tem esse momento de agora. A nossa mente, ela é atemporal. Ela não sabe do tempo. Ela não sabe daquilo que passou ou daquilo que virá. Ela só tem o agora. Tanto que se você, neste momento agora,
Se eu te pedir para você fechar os seus olhos e começar a lembrar de tudo que te causou dor no seu casamento, de todo o sofrimento que você já passou, é como se você estivesse vivendo isso agora. A sua mente não sabe que isso já passou, isso já acabou, tá? Mas eu começo a pensar, aquele dia, naquela festa, onde ele não me deu atenção e conversou com os amigos, rindo, feliz da vida, mas quando chegou em casa, Silvana, ele foi grosso comigo, ele brigou comigo, ele discutiu comigo. Nossa, eu me senti tão mal. Como assim? Comigo você me trata desse jeito? E na rua você faz isso com os seus amigos, é tão feliz, é uma pessoa tão agradável. Tá, quando você fala isso, o que você sente? Eu começo a sentir eu consigo lembrar daquele dia, eu consigo sentir aquilo, eu consigo sentir aquela dor, eu consigo lembrar daquela briga, eu sinto raiva. Uau, você está sentindo agora. É como se você estivesse vivendo agora. A sua mente não sabe que foi aquele dia. Entende? Então, você precisa tomar um novo comportamento agora. É viver o novo agora. Por isso eu estou começando esse evento aqui no início deste novo ano, para que as suas promessas de viver um casamento melhor não fiquem lá em 2022, quando você fez as suas metas, os seus planos, ou quando você pensou, caramba, eu quero viver uma coisa nova no próximo ano. Quem é que não vira o ano cheio de esperanças de coisas novas? Não é isso que todo mundo deseja no final do ano? Um ano com muita saúde, prosperidade, saúde, paz. A gente tem desejos. Mas não adianta desejar se eu continuar agindo do mesmo jeito. Nada vai mudar. E é por isso que eu estou começando o ano aqui, pegando na sua mão e te mostrando. Existem furos no barco. Esse barco é o seu casamento. Qual furo que você vai cuidar hoje? Como que você vai cuidar hoje do seu casamento? Não é, quem sabe o mês que vem, quem sabe um dia tal. A gente não tem a vida toda. O que a gente tem é o agora. Você faz planos para o futuro, é óbvio, você tem que fazer. Mas a rotina, o seu dia, o seu momento é agora. E cada dia de cara feia, cada dia de briga, cada dia de discussão, cada dia de ciúme, você está deixando de viver um casamento. Você está deixando de ser feliz. Quando eu cheguei ao fim do poço no meu casamento, com 15 anos de casado, a vida não tinha graça. Eu passei a ser uma pessoa assim, eu passei a sobreviver. Eu acordava, trabalhava, fazia minha obrigação, cuidava dos filhos. Eu não tinha graça. Não tinha graça. E se eu não saísse dali, se eu não tivesse entendido o que fazer, se eu não tivesse buscado conhecimento, você acha que eu não estaria doente? Claro. Afeta a nossa saúde. A gente precisa ser casada e feliz. Não é, eu casei, e se você é uma mulher que acredita no casamento, que não pensa em separação, que não pensa em divórcio, e aí você pensa assim, então eu vou ser casada, infeliz para sempre. Porque eu já fiz de tudo, eu já tentei de tudo, eu acho que não tem jeito para o meu casamento, não tem solução. Então, eu vou levar desse jeito mesmo. Eu vou ser infeliz. E aí acontece isso aí. Você começa a adoecer. Você começa a se deixar de lado. E isso não é normal. Não é normal brigar. Não é normal estar triste no casamento. Não é normal adoecer pelo casamento. Não é normal você se deixar de lado só para fazer a vontade do outro no casamento. Não é normal você esquecer de você. Não é normal. É hora de dizer chega. Tem aquele dia que a gente fala, chega, eu não quero viver mais isso. E é quando você toma essa decisão, é que você consegue transformar a sua vida e seu casamento. O que te incomoda quando ele está em casa? O que você sente? Começa a cuidar de você. Porque os problemas estão sempre lá fora. O problema está lá fora. E está dentro da nossa cabeça. As coisas estão acontecendo lá fora. E o problema está aqui dentro. É a forma com que a gente vê.
Você tem que começar a mudar a sua visão sobre o que está acontecendo. Então, faça essa reflexão. O que você sente? Comece a cuidar de você primeiro. Porque a gente precisa cuidar da gente para cuidar do relacionamento. Porque quando a gente está muito mal, abalado emocionalmente, a gente não consegue cuidar da relação, a gente não consegue se reerguer. E quando a gente está lá naquele fundo do poço, né? Se a gente não pegar na mão de alguém, por favor, me tira daqui, a gente não sai. A gente chega a um ponto que a gente precisa de ajuda. Porque a gente fica com aquela sensação assim, caramba, eu já tentei de tudo. Eu não tenho mais o que fazer com esse casamento. E você acha que não tem mais solução. Mas é porque a gente tentou de tudo que a gente sabia, que foi nos ensinado com a experiência que a gente tinha. Porque a gente age, a gente vive conforme aquilo que tem dentro de nós. Aquilo que eu acredito que é real. Aquilo que eu aprendi que tinha que ser. Mas se eu não estou feliz com isso, se algo está me deixando infeliz, é porque eu preciso aprender algo novo. É porque eu preciso de uma informação diferente. Ou talvez eu precise da ajuda de alguém. Eu preciso que alguém pegue na minha mão e me leve para lá. E me tire desse buraco. Use esse poder que você tem de mulher para também ser agente dessa transformação. Porque eu sou uma pessoa e estou aqui fazendo a minha parte e eu preciso também de vocês. Eu preciso que a gente forme esse movimento de mulheres para que a gente possa transformar a vida de outras mulheres, tirarem mais pessoas desse sofrimento. Que a gente possa ser mulheres poderosas, com poder de transformar famílias. Chega de brigas, chega desse sofrimento dentro do casamento. Um grande beijo, até mais.